Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre o texto dissertativo argumentativo. Partindo do exemplo que nós temos na última aula, que nós fizemos um contraponto entre o isolamento social e a abertura do comércio. Então nós demos dois exemplos, um deles era baseado em quem era a favor do isolamento social e o segundo daquele que era a favor da abertura do comércio e contra o isolamento social. Cada um com seus argumentos. Aqui está uma reprodução da nossa tese que fizemos, que é o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. É aquele que dá uma introdução a respeito do que você vai falar nos parágrafos seguintes, no que a gente chamou de corpo ou desenvolvimento. Então, nós vamos replicar aqui o que nós dissemos e o nosso texto ficou assim. Não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental para a sua existência, porém, se não for realizado o isolamento social nesses tempos de pandemia, o trabalhador corre o risco de não mais existir para poder ganhar o seu sustento. Ou seja, nessa tese, o autor deixa claro que, no caso o autor, você ou eu que escrevi também, deixa claro que é importante a sobrevivência, mas também é mais importante do que isso a saúde. E para se ter a saúde nesse momento de pandemia, ele faz uma ressalva: você tem que se submeter a esse isolamento, apesar de todas as consequências que vão vir dele. Essa foi a tese, ou o primeiro parágrafo. Então aqui, note que o texto é bem direto, não existe grandes palavras de significado diferente, ou então grandes construções mirabolantes, no sentido de deixar o texto bonito. Ele é um texto funcional, um texto que cumpre a sua função, né? Como gênero, ele cumpre a sua função de dizer qual é a tese a que se propõe o autor. E agora nós vamos, nessa aula, ver sobre a segunda parte do texto dissertativo argumentativo, que é o corpo do texto, ou o desenvolvimento do texto. É nele que nós vamos dar os argumentos, nós vamos colocar os argumentos e desenvolver aquilo que nós já falamos na tese. Nesse caso aqui, que nós somos a favor do isolamento. De uma maneira simples, esse corpo, ou esse desenvolvimento, ele deveria conter dois parágrafos. Nesses dois parágrafos, a gente vai desenvolver a nossa argumentação. Para fazer a argumentação, existem algumas características que a gente deve ter em mente sobre os mecanismos de se fazer. Então, existem algumas características e alguns meios que a gente pode fazer no sentido de escrever ou compor uma boa argumentação. O primeiro deles é através da comparação. Através de uma comparação entre duas coisas diferentes, opostas, nós construímos uma argumentação. Depois nós podemos fazer uma alusão histórica, falar sobre algo que já aconteceu e que já foi provado, já foi testado. Nós podemos fazer citação, citar alguém ou algo a respeito do tema que a gente fez. Nós podemos também fazer um contraste de ideias, que foi o que foi feito aqui no início, que ele disse que não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é importante, mas, porém, se não for realizado o isolamento, esse cidadão, esse trabalhador, ele nem vai realmente existir para poder fazer jus às suas sobrevivências, né? Então foi uma oposição, foi um contraste que foi feito aí. Nós podemos apresentar dados estatísticos.
citar pesquisas, tudo isso vai provar que você tem um amplo conhecimento de mundo e que você relacionou componentes de várias áreas de conhecimento. Isso aí vai enriquecer a sua dissertação. E também nós podemos definir algo, né? Definir ou afirmar algo. Então, isso são, assim, resumidamente, são maneiras de se fazer uma argumentação sólida. Comparação, uma alusão histórica, citação, contraste de ideias, dados estatísticos e definição. Tá certo? Nós vamos agora, sim, vou dar algumas características do texto dissertativo, que nós não falamos no início. Se você observar aqui, esse texto ele é impessoal. Ou seja, não existe a pessoa que está escrevendo, não aparece. Se ele é impessoal, ele é feito em terceira pessoa. Note que não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é terceira pessoa, fundamental para a sua existência. Porém, se não for realizado o isolamento nesses tempos, o trabalhador corre o risco de não poder ganhar o seu sustento. Então ele diz assim, que não resta dúvida. Uma das características dos textos impessoais é o uso do verbo também na terceira pessoa, dos verbos na terceira pessoa, aqui no caso o verbo ser, que marca uma impessoalidade. Então nunca deve existir a figura do eu, do escritor. Outra coisa também se ele é impessoal, não pode haver um diálogo com quem está lendo. Você não pode conversar com quem está lendo. Por exemplo, você não pode aqui ter. Você não acha que deveria ser assim, assim, assim? A partir do momento que você diz você não acha, você está entrando em diálogo com aquele que está lendo. Isso aí deve ser evitado. Então aqui vamos dizer a interpessoalidade evitada. Ok? Essa é uma das características. Mas vamos fazer realmente agora, vamos dar prosseguimento no nosso texto, na nossa tese, e ver como é que fica o texto em questão. Vamos lá. Então vamos ver. Eu disse que o corpo, ou desenvolvimento, geralmente ele deve ter no mínimo dois parágrafos, né? Vamos fazer o mínimo do texto, um texto mínimo. Então, 2 parágrafos, eles são suficientes para você fazer esse exercício da sua argumentação. Para isso, nós temos que relacionar esse corpo com aquilo que foi dito e que foi escrito na tese. Então, aqui vamos partir novamente para uma leitura da tese. Não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental para a sua existência, porém, se não for realizado o isolamento social nesses tempos de pandemia, o trabalhador corre o risco de não mais existir para poder ganhar o seu sustento. Se observarmos, ele começa aqui falando da importância do trabalho. Então é esse modo que nós vamos pegar para fazer o primeiro parágrafo do nosso corpo, o primeiro parágrafo do nosso desenvolvimento. Então nós podemos fazer o quê? Trabalho dignifica o homem. Já dizia o velho ditado.
que o sujeito se sustenta e a sua família. E se constrói como tal. Como tal o quê? Como sujeito. E vamos ver aqui, o trabalho dignifica o homem, já dizia o velho ditado, é por meio dele que o sujeito se sustenta e a sua família, e se constrói como tal. É inimaginável se pensar em alguém sem o seu trabalho. Embora não seja difícil encontrarmos mas tem o porém agora que nós vamos desenvolver, que é a segunda parte, a do porém. A gente poderia fazer assim. A pandemia nos mostrou quanto somos frágeis. Ponto. Nesse sentido, a saúde se sobrepôs ao trabalho. Se sobrepõe, vamos colocar aqui. Saúde se sobrepõe ao trabalho. Visto que se o sistema de saúde pelo crescimento exponencial, uma palavra também muito vista agora nesse tempo de pandemia. Que se o sistema de saúde, pelo crescimento exponencial dos casos, vamos lá, visto que se o sistema de saúde, pelo crescimento exponencial de casos, não for capaz de atender a todos que precisam, o risco do trabalhador morrer é grande. Ponto.
Nesse caso, não vai importar se ele tem ou não um trabalho. Visto que estará morto. Pronto. Resumidamente aqui, nós conseguimos fazer o nosso desenvolvimento. Aqui a nossa tese, aqui o nosso desenvolvimento. Tese, desenvolvimento ou corpo. Pegamos aqui, notem que no corpo do nosso texto, nós pegamos uma parte da nossa tese e fizemos um parágrafo. E pegamos uma segunda parte da nossa tese e fizemos o segundo. Na primeira parte da nossa tese, nós falamos sobre a importância do trabalho, conforme foi escrito na tese. E na segunda, nós fizemos uma oposição, nós fizemos um contraste dentro daquela estratégia de argumentação para reafirmarmos a nossa posição contrária ao isolamento. E aí o corpo ficou da seguinte forma. O trabalho dignifica o homem, já diz o velho ditado, é por meio dele que o sujeito se sustenta e a sua família, e se constrói como tal, como sujeito no caso. É inimaginável se pensar em alguém sem o seu trabalho, embora não seja difícil de encontrarmos inúmeros desempregados. Aqui aproveitamos aqui para fazer uma crítica também social aqui, dizer que o trabalho é importante e que existem inúmeros desempregados no país. Isso aqui reafirma a primeira parte de que o trabalho é importante e prosseguimos dizendo: a pandemia nos mostrou quanto somos frágeis. Nesse sentido, a saúde se sobrepõe ao trabalho, visto que, se o sistema de saúde, pelo crescimento exponencial dos casos, não for capaz de atender a todos que precisam, o risco do trabalhador morrer é grande. Nesse caso, não vai importar se ele tem ou não um trabalho, visto que estará morto. Ou seja, em outras palavras, se ele não fizer, é o que defende o texto, se ele não fizer o isolamento social e ele vir a morrer, o que é muito provável se ele necessitar de um atendimento de urgência, de uma UTI, por exemplo, e ele vir a morrer, de nada vai adiantar esse trabalho. Ainda que o trabalho dignifique o homem, como ele deixa claro aqui no texto. E quanto ao crescimento exponencial, aqui de matemática vocês devem saber que o crescimento exponencial é aquele que se multiplica através de uma constante matemática. Então, um caso, se a constante de exponencial for 2, um caso produz 2, 2 produz 4, 4 produz 8, 8 produz 16, 16 produz 36 e assim sucessivamente. Então, em pouco tempo, o número de casos fica muito grande. Ok, pessoal? Então, aqui terminamos o corpo, ou o desenvolvimento. Na próxima aula, nós vamos falar da conclusão. E assim nós vamos construindo o nosso texto dissertativo argumentativo.